Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Malaquias capítulo 2, alguns versículos aqui que ainda não tinha falado desses versículos. Tá bom? Vou começar o versículo 9 que diz assim: Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa. Bom, então era para a nação de Israel ser a mais rica de todas e favorecida mais por Deus. Porém, como eles não estavam guardando os mandamentos, o Senhor fala que fez eles desprezíveis aos olhos das outras nações, né? Porque as outras nações olhavam e falavam, nossa, que nação pequena, né? Que reino pequeno. Tanto que muitas vezes o reino aí de Israel foi dominado por outras nações. Tá bom? Mas o Senhor mesmo falou que era por conta deles não guardarem o caminho dele. E a parte que diz aqui, né? Que eles faziam acepção de pessoa, né? Essa parte de acepção de pessoas na lei significa que quando havia um julgamento ali, né? De uma família rica com uma família pobre, eles favoreciam os ricos por causa das coisas que eles podiam ganhar, fazendo acepção de pessoas. Isso também mostra para nós que nós devemos ser igual ao nosso Deus, né? Igual ao nosso Senhor, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não nos trata de acordo com o nosso poder eclesiástico, né? De acordo com o nosso poder financeiro. Mas a gente vê realmente que muitas pessoas levam para esse lado e isso se chama acepção de pessoas. Mas todos nós somos igual perante Deus. O versículo 10 diz assim, ó. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais cada um com seu irmão, profanando o convênio de nossos pais? Bom, aqui nesse versículo, né, tem várias interpretações de outras linhas teológicas, né? Quando diz aqui, ó, não temos nós todos o mesmo pai, muitos interpretam como sendo o pai Abraão, referindo aqui, né, que todos nós veio do pai Abraão, porque ele está falando da nação de Israel. Faz sentido ser Abraão, mas eu acredito aqui que está falando do próprio Pai Celestial, tá bom? Que ele é o nosso pai, somos todos do mesmo pai. Até porque essa parte ela trata-se de um paralelismo. Ao mesmo tempo que ele fala assim, né? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, o mesmo Pai é o nosso Deus. Então aqui ele está falando do Pai Celestial, tá bom? Que é o nosso Deus aqui. E no final, aqui, né? É interessante que ele fala aqui sobre não seremos desleais um com o outro. Essa palavra desleal aqui, ela tem um sentido conotativo como se fosse de um casamento, tá bom? Então aqui eles estavam sendo desleal com o seu próximo. Mas quando a gente está sendo desleal com o próximo e nós fizemos convênio com Deus, a gente está sendo desleal com Deus. Por exemplo, se você está passando alguém para trás, passando a perna em alguém, furtando ou tomando vantagem sobre alguma pessoa, né, de modo ilícito, de uma maneira que não é justa, saiba que além de estar indo contra aquela pessoa, danificando aquela pessoa, também você está indo contra Deus, porque você fez o convênio, você está sendo desleal com Deus, porque é o contrário, né? Deus ele pede para nós ajudarmos o nosso próximo e não passar o nosso próximo para trás, tá bom? E aqui no final, né, quando ele diz assim, cada um, para não ser desleal, cada um com seu irmão, profanando os convênios de nossos pais. Aí quando diz aqui o convênio de nossos pais, aí sim significa o pai Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? A descendência que veio a nação de Israel, tá bom? Então vamos lá aqui no versículo 11. Versículo 11 diz assim: Judá foi desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com as filhas dos deuses estranhos, né? Então, aqui o problema maior não era que eles estavam se casando com pessoas que não eram da nação de Israel. O problema é que essas pessoas que eles estavam se casando, além de ser de outras nações, elas não haviam se divorciado, vamos dizer assim, dos seus deuses. Então, elas traziam a cultura ali dos deuses deles, tá bom? Então, o Senhor não aprovava esse tipo de relacionamento aqui. Até porque a gente vai ler um pouquinho aqui, e o que a nação de Israel estava fazendo, eles estavam se divorciando da sua esposa e assim casando com mulheres estrangeiras, trazendo culto, né? Então aqui quando fala profanando, né, a santidade do Senhor, é profanando
o povo da aliança, que agora estava também adorando a outros deuses. Vamos aqui para o versículo 11 que eu li, né? Vamos lá, versículo 14 agora. Peraí que eu acho que eu pulei um versículo aqui. Vamos para o versículo 14 aqui. O versículo 14 diz assim, ó. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, e contra a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher do teu convênio. Então, nesse versículo aqui, ele está falando exatamente o que eu tinha falado anterior, que o povo estava se separando de suas mulheres, que haviam tido um casamento, um convênio eterno com essas mulheres, né, a família ali, e agora eles estavam se casando com mulheres estrangeiras. E o Senhor está reprovando esse tipo de comportamento aqui, né? Até porque quando diz aqui, né, o Senhor foi testemunha, é porque quando é o casamento para a vida eterna, o Senhor é testemunha entre nós. É um casamento que vai durar para esta vida e para a eternidade, tá bom? Então, tanto o Senhor é testemunha, como os anjos são testemunha e as pessoas que assistem essa cerimônia também. Bom, agora no versículo 15 vem essa repreensão, dizendo assim, ó. Não vos fez ele um mesmo, não vos fez ele somente um, sobejando-lhe o Espírito. Eu vou por parte aqui logo nesse versículo aqui para explicar cada coisa aqui, né? Então aqui fala que o Senhor de um só, né? De somente um, ele fez um, ou seja, mesmo que lhe sobejava Espírito. O que que isso significa? Significa que quando Deus ele criou a terra, todas as coisas, ele poderia ter criado logo uma comunidade, um condomínio, criado várias pessoas ao mesmo tempo, mas não foi assim que ele fez. Mesmo que tivesse muitas pessoas para nascer ainda, né, na hemisfera que vivia com Deus, ele criou apenas um, ou seja, aqui ele já está falando do casal, Adão e Eva. E deste Adão e Eva, então, que começaria a ter outras pessoas aqui, ó. Por exemplo, no sentido que diz aqui, ó. Porque somente um deles, né? Ele buscava uma semente de Deus. Quando fala que ele buscava uma semente de Deus, pode trocar a palavra semente aqui por descendência, tá bom? Ele procurava, por meio de Adão e Eva, os filhos que viriam ali, uma descendência que serviria a ele. E ele escolheu a nação de Israel, né? Começando lá com Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Bom, portanto, guardai-vos em vosso espírito contra as mulheres, e contra a mulher da vossa mocidade nenhum seja desleal. Então ele está falando para não ser desleal, não haver divórcio nos casamentos aqui, principalmente pelo motivo que eles estavam fazendo de se separar de suas mulheres para casar com mulheres estrangeiras ali, tá bom? O versículo 16 diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio é o divórcio, e que aquele que encobre com violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de compartilhar, né, é essa parte que fala aqui, né? Aquele que encobre com violência com as suas vestes, né? O que significa isso aqui? Bom, na antiga Israel, quando um homem se casava com uma mulher, era como se ele cobrisse ela com um manto, né? Lembrando que naquela época, né, era dito ali que era uma vergonha a mulher ser viúva, não conseguir casar. Então, tinha essa expressão de cobrir a mulher ali para um relacionamento, tá bom? Nós podemos ver isso, por exemplo, no livro de Ruth, né? Quando Ruth viu que tinha um resgatador, ela chegou até Boaz e disse, né? Estende, né, a aba do teu manto sobre mim. Isso significa um pedido de casamento, né? Ela pediu para que ele resgatasse ela, que se casasse com ela. Mas Boaz, ele pega e ele sabe que tem um resgatador antes dele. Então ele vai até o resgatador na frente da porta da cidade ali, onde eram acontecidos os tribunais de julgamento, e ele falou, olha, tal parente morreu e deixou um terreno, né? Você quer ser o resgatador?
Aí a pessoa falou, sim, eu quero ser o resgatador, ia ficar com o terreno. Aí ele falou, junto com esse terreno, a esposa dessa pessoa morreu, né? Que era o marido de Ruth. Então você também terá que se casar com Ruth. E aí aquele homem falou, não vou querer o terreno não, né? E eu achei certo a questão dele não querer. Por quê, né? Eu já estava torcendo ali mesmo pelo Boaz e Ruth, né? Eu estava shippando a história deles ali. Shippar é você desejar, né? Que os dois ficassem juntos ali, né? Naquela situação, a gente vê essa situação criada ali. Então eu já estava desejando mesmo. Mas quando ele fala que não quer mais o terreno, na verdade ele queria, né? Mas quando ele viu que ele teria que se casar com Ruth, ele esqueceu a história. Ele falou, não quero. Redime para você, né? Que eu já tenho minhas terras aqui, eu vou ter que cuidar das minhas terras. E ele dá uma desculpa qualquer lá. Então Boaz, ele vai lá e resgata, ele estende a aba do seu manto sobre Ruth, né? Ou seja, isso um sentido de se casar com a pessoa, pedir a pessoa em casamento aí, essa parte da aba do manto, tá bom? E aí eu achei muito interessante, porque por que eu achei certo o homem recusar, né, se casar com Ruth ali? Porque ele não queria compromisso, né? A gente tem que pôr na nossa cabeça que quando a gente entra num relacionamento, um casamento, a gente tem ali que cuidar da outra pessoa, tá bom? A gente tem compromisso, a pessoa não pode se casar e viver uma vida de solteiro ou coisa assim. Então, um casamento exige compromisso, cumplicidade um com o outro, tá bom? Então eu achei bom que o homem não fez, porque muitas pessoas às vezes casam, mas não tem esse compromisso de cuidado. Pelo contrário, maltrata a esposa ali e assim por diante. E é esse o tema aqui, né? Quando ele fala aqui, ó. Aquele que encobre com violência com as suas vestes. Tá falando que aquele que toma mulher, né? Casa-se com uma mulher, mas é violento. Né? Não cuida da mulher, maltrata da mulher. Né? É melhor que não tivesse casado. Fazer igual o resgatador de Ruth, né, que não quis por causa que não queria tomar aquele compromisso de se casar com ela. E Boaz foi lá e se casou com Ruth, tá bom? Então é essa expressão aqui que significa, né? Essa expressão violência aqui, né, que diz aqui, aquele que encobre com violência as suas vestes, né? Aquele que casa por violência. Essa palavra violência aqui no hebraico, eu peguei aqui, dá para colocar também como dano, crueldade ou injustiça. É aquelas pessoas que se casam, mas cometem injustiça com a esposa, danos, né? E que mais aqui? Danos e crueldade e violência. Esse é o sentido da palavra aqui, tá bom? Vamos finalizar a mensagem aqui, já que eu falei aqui sobre o cobrir com o manto, né? Que significa um relacionamento, um casamento. Só nesses versículos aqui em Malaquias 2, eu acho que é 5 vezes que fala essa palavra desleal, né, com a pessoa que você casou. E esse é uma palavra usada bem num relacionamento mesmo. E aqui fala muito do nosso relacionamento com Deus. Então eu vou terminar com outra expressão, da mesma expressão de cobrir com o manto, pedindo em casamento. Mas dessa vez é o próprio Senhor pedindo a nós em casamento, que somos a noiva dele, a igreja dele, o povo do convênio do Senhor. Então finaliza essa mensagem aqui com Ezequiel capítulo 16, versículo 8, que diz assim: E então passei junto de ti, e olhei para ti. A gente tem que imaginar, né? O Senhor passando e olhando para nós, né? Aí, e olhei para ti, e eis que teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a manta, a capa, e cobri a tua nudez. Então, novamente aqui, a expressão de cobrir, né, conforme está escrito ali. Então o Senhor, ele nos cobriu nossa nudez, cuidou da gente, tá bom? Ele nos casou com ele, né? Então diz aqui: sim, deite juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então nós temos um relacionamento com Deus, nós fomos casados com o Senhor, tá bom? Então esse é o compromisso que Deus ele fez conosco. Então eu achei muito lindo no começo do versículo, quando fala que o Senhor viu a gente, nos viu, e ele cobriu a gente, cobriu a nossa nudez, para que nós pudéssemos estar nesse relacionamento com ele. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.